Partilha do vídeo 4 da série O que realmente Jesus fez na sua humanidade e na redenção. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então eu queria partilhar um pouco do que eu estou ouvindo da série, né, o que realmente Jesus fez na sua humanidade, na redenção, né, o número 4 da série, estou ouvindo agora. Estou ouvindo, né, a explicação que Jesus está dando de uma pessoa que ela acha que ela está vivendo a divina vontade porque ela está aceitando as cruzes que Jesus está permitindo que aconteça na vida dela, que pode ser a purificação, se ela está no início, né, da caminhada na divina vontade, mas que se ela não estiver no início, se ela estiver já há algum tempo, já ela não compreendeu ainda, ela vai ficar aceitando essas cruzes ou esses problemas que aparecem na vida da pessoa, sem ela querer mudar, né, alguma situação que está fora de ordem na vida dela. Talvez aquilo que esteja acontecendo não seja uma purificação, né, mas sim uma forma que Jesus está mostrando para ela as coisas que estão, né, fora da ordem, que estão de cabeça para baixo na vida dela, das pessoas que convivem com ela, mas ela não quer entender, ela não entende, né? Por isso que ali até comentou, né, que existem vários graus, né, na santidade divina, porque às vezes a pessoa ela não consegue ter a compreensão completa do que Deus está querendo mostrar para ela. E ela entende de uma forma e ela continua vivendo daquela forma que ela entendeu e não cresce, né, na santidade divina. E ela até deu um exemplo, né, de uma pessoa que estava há algum tempo já no grupo, né, e que ela não consegue se libertar da forma como a família trata ela, né, e que ela fica totalmente dependente e ela não consegue se libertar dessa dependência, né, e ela, por medo de magoar, por medo de pecar, então ela não está fazendo com que a divina vontade reine na vida dela, né, não está fazendo com que a ordem seja colocada na vida dela, que no caso eu acredito que eu sei que é um rapaz, né, que ele quer viver a divina vontade, só que um rapaz ele tem que estudar, tem que trabalhar, ele não pode ficar dentro de casa dependendo de pai e mãe. E eu sei que se for essa pessoa que eu estou pensando, se não for, serve como exemplo também, que é a ordem de Deus, que um jovem trabalhe, que um jovem estude, não importa qual o trabalho que ele tenha, né? Mas ele precisa fazer com que a vida dele esteja nessa ordem, né? A ordem que vive um jovem da idade dele. E como ele não consegue mudar a situação, então a divina vontade não consegue reinar. E aí ele fica estagnado, né? Naquilo de onde ele parou, não consegue sair dali. Então, é assim que acontecem as coisas. Por isso, Jesus sempre está dizendo para que nós fiquemos atentos, né? Atentos com as coisas, né, que nos cercam, para nós podermos compreender, né? Não ficar pensando em si mesmo, mas compreender a realidade que está ao nosso redor e perceber se realmente nós estamos, né, vivendo essa santidade divina como Deus quer que seja, né? Jesus, ele tem que ter a permissão para ele mudar totalmente, né, a nossa vida, se tem alguma coisa desordenada, né? Ele não quer mudar só uma parte, ele quer tudo.
Jesus fala que se a gente quiser de verdade fazer essa transformação, ele vai dar força. Mas se a pessoa não quer, não tem por onde ele fazer. Ele precisa da nossa vontade para se unir à vontade dele e aí acontecer. Né? Aí me veio na mente agora os milagres, né, que Jesus fazia, né, na humanidade dele. Ele só realizava os milagres porque as pessoas, elas queriam, elas acreditavam que ele era capaz de fazer. E ele, né, tanto que ele chegava na pessoa e perguntava: o que que você quer que eu faça? Ele sabia, mas ele queria ouvir da boca da própria pessoa o que ela queria, o que ela desejava, a vontade dela, né, que era ser curada, que era ser liberta daquilo que para eles na época de Jesus era uma maldição, era que a pessoa era, né, ela era pecadora, né, era vista com maus olhos, ela queria se libertar daquilo, né? E é assim que ele age. Ele primeiro precisa da nossa fé, de nós acreditarmos e desejarmos, né, essa mudança, essa transformação que ele quer realizar na vida, né, de todos, né, e trazer essa santidade divina para todos. E Jesus também mostrou um exemplo de uma outra pessoa que ouviu os conselhos, né, que ele deu através da Aline para essa pessoa, mostrando para ela o que ela tinha que fazer, né, que era uma coisa simples, né, que era mostrar para a pessoa o que ela estava fazendo de errado e, e também mostrar o que ela estava fazendo de certo, né, que não era aquilo que ela estava imaginando, não era uma revolução que ela ia causar, uma transformação assim a ponto de acabar com o casamento, no caso, mas era assim, somente fazer aquilo que estava sendo orientado, porque Jesus ele fala através das pessoas, né? Ou ele fala através da Aline, ou ele fala através de pessoas do nosso convívio, né? De padres, né? Quando a pessoa vai pedir um aconselhamento, no caso, né, da situação de um casamento, e se a pessoa ela ouve, ela põe em prática, né, aquilo que foi colocado para ela não vai perder nunca, né, porque ela está em obediência, primeira coisa, né, e outra porque ela realmente acredita, né, que Deus é capaz, né, de transformar. E conforme a Aline contou, a pessoa, ela fez, né, aquilo que Jesus estava pedindo e hoje ela está em paz, está tudo bem. Ela não precisou se separar do marido, né, e não precisou fazer grandes coisas. Ela fez aquilo, simplesmente aquilo que ela tinha que fazer, que se o outro tivesse feito, né, o outro exemplo lá, se ele tivesse feito, ele também teria conseguido a mudança, né? Talvez não tão rápido, mas demorada, porque a situação é mais complicada, é uma situação da família, né? Não é do pai, da mãe, era a pessoa em relação ao pai, a mãe e o irmão, né? E nesse outro caso mais simples, era a esposa com relação ao esposo, né? Que é muito, acredito, muito mais simples, né? Mas por causa do apego às coisas materiais daquele outro, do jovem, ele não conseguiu, né, ter a coragem para enfrentar. Então, a primeira coisa que Deus estava pedindo para ele, o primeiro sacrifício, assim, o teste para ele seria esse desapego, né? Mas ele não quis, já parou lá, logo no início, né? Já no primeiro obstáculo ele já não conseguiu superar. Então, a divina vontade não pode reinar, né, na vida de uma pessoa que não tem coragem de falar a verdade, né. E no segundo caso do casal, né, a pessoa já está há mais tempo, né, nessa formação, né, nessa vida divina, nessa santidade divina, e então ela compreendeu melhor e colocou em prática. Mas também tem pessoas no grupo que estão, né, há tanto tempo quanto essa que a Aline citou, e que também não conseguiram ainda chegar, né, a esse grau, né, de santidade que ela está, né? Então, a pessoa precisa realmente estar atenta mesmo a tudo para poder
compreender, né, a mudança que Deus quer realizar na vida da pessoa, e ela está disposta, né, ter a disposição de querer transformar a vida dela, né, não por ela, nem pelas pessoas que convivem, mas por Jesus, né, porque essa obediência é para voltar à ordem, né, é o plano de Deus, né, é o que Ele desejou, que Ele sonhou e que Ele quer, né, que a criatura alcance essa ordem né, de como a criatura foi criada. Ela precisa voltar a essa ordem, né? E esse rapaz perdeu a oportunidade, né, de, de, de conseguir viver, né, essa santidade divina, né? Então, Jesus fica triste com isso, né? Jesus fala que sair de nós mesmos, não pensar mais em nós mesmos, é quando nós temos os olhos fixos só em Jesus. Fazer tudo por Ele, tudo pensando nele, em agradar a Ele. E aí as coisas não vão ser penosas para nós, porque nós estaremos fazendo com amor. Não olhar para as criaturas nem quando elas fizerem algo contra nós, porque é Jesus que está permitindo, é Ele que quer que assim seja. Viver só nós e Jesus não quer dizer também que nós vamos viver isolados das pessoas. Não é num relacionamento íntimo, né, que as pessoas não precisam nem saber, nem perceber. É alguma coisa, né, que a gente sente, mas não demonstra. Não devemos viver sozinhos, isolados, mas muito pelo contrário, devemos estar no meio das pessoas para ser luz para elas, para iluminar a vida das pessoas, levando o conhecimento de Deus para elas. Jesus também está falando para não nos preocuparmos em refazermos os nossos atos, né? Porque Ele já refez tudo. E quando eu estava ouvindo isso, me veio uma luz assim no seguinte, que Jesus, para trazer a redenção, a união, né, de Criador e criatura que havia sido perdida, Ele veio e realizou todos os atos, né, e santificou todos eles, e depois Luísa, né, ela veio também realizar atos também. Ela passou por tudo que ela passou, ela foi formada, ela foi purificada, né? Ela foi a pessoa em que foi, ela foi criada, a filha da divina vontade. Então, os atos dela foram refeitos de uma outra forma, né? Foram atos feitos na divina vontade, né? Não que o de Jesus não fosse, mas ele tinha um outro objetivo, que era a redenção, né? A purificação dos atos, a ligação do homem que havia perdido, né, com o pecado original, né? Havia perdido essa ligação com os céus, estava condenado à morte. E depois dele ter trazido essa religação, então ele fez com que a Luísa também fizesse os atos, né, vivesse tudo o que ela viveu, toda a purificação, tudo que ela viveu, para poder então trazer o reino da divina vontade, né, que foi o terceiro Fiat, né, que já está acontecendo. Jesus também está falando neste vídeo através da Aline sobre quando a gente faz as coisas, tem que ser feita por amor a Deus, né? E muitas vezes em espírito de sacrifício, como é o exemplo que ela deu a respeito do dízimo, né? Que precisa ter um sacrifício ali para fazer essa doação, porque se for fácil,
não tem amor, não tem amor, né? Não tem amor, sendo muito fácil, para Deus não tem valor, né? Ele gosta que a gente faça as coisas por amor a Ele com um espírito de sacrifício. Outro exemplo que ela deu, falando sobre esse sacrifício, eu me lembrei de quando eu fui participar no início desse ano do retiro de carnaval, né? Eu não queria ir pela minha vontade, mas por amor a Deus, né? Porque era uma coisa que ia trazer, né? Um benefício para os jovens que estavam lá, que estavam deixando de ir participar da festa de carnaval, né? Correndo risco de pecar, né? Estavam retirados lá, até dormiam lá, né? Não voltavam para a cidade, ficaram lá 4 dias inteirinhos, amanheciam e anoiteciam lá. E eu não estava querendo ir porque eu não estava bem de saúde, né? E tinha que ficar na cozinha, que é um trabalho intenso lá também, né? Como tudo que é feito, né? Os bastidores do retiro, né? É muito, muito trabalho, né? Muita doação e eu fui, mesmo não estando em condições assim de saúde, como nas vezes anteriores, eu fui e ele me sustentou, né? E eu tive bastante ajuda lá, né? Muitas pessoas apareceram para ajudar, né? E dividir as tarefas, que se tornou muito mais fácil, né? Porque eu estava indo lá por sacrifício, mas era um sacrifício que eu estava fazendo. E, e aí depois a gente tem uma satisfação maior, porque a gente percebe que vale a pena, né, sacrificar, se doar por amor a Jesus. E outra coisa importante que foi falada é que tudo o que a gente vai fazer para Jesus, na divina vontade, é feito com espírito de sacrifício. Parece, né, como foi dado exemplo lá, que quando você vai rezar um terço, parece que você vai levantar umas pedras, né, que as coisas são feitas assim parece que com uma má vontade, né, e realmente, né, é isso que é morrer para si mesmo. É quando você pensa em que aquilo que Jesus quer que você faça na ordem, né, que ele estabeleceu, é para a honra e glória dele. E justamente essa má vontade é que dá a glória a ele, porque você morre para a sua vontade humana e faz a vontade de Deus. Então, isso é muito importante, né? É a gente ter esse conhecimento sobre esse espírito de sacrifício na divina vontade. E o espírito de sacrifício é justamente porque a gente nem sempre vai fazer as coisas por amor, porque se a gente for esperar fazer as coisas por amor, muitas vezes a gente não vai fazer. Porque o amor é justamente você fazer alguma coisa para Deus sem ter vontade de fazer, sem esperar nenhum mérito para nós mesmos, mas a gente sabe do valor que aquilo tem, né? Daquela ação que a gente está fazendo na divina vontade, que vai produzir, né, o bem, vai produzir o orvalho benéfico, vai produzir luzes, né, para que todos sejam iluminados e possam, né, abrir as suas mentes para receber todo o bem que Jesus quer, né, realizar na vida de cada um. E Jesus falou também que para Luísa que ele queria que ela o visitasse na Eucaristia, né? E Jesus falou através da Aline que a gente não precisa ir lá, que a gente pode visitá-lo assim no nosso pensamento, né? Pensando que nós estamos, né, imaginando ele e adorando ele, né? Mas que isso não é obrigatório, que que a divina vontade vai fazer com que se ela quiser ou precisar, vai fazer com que a gente faça isso. E aí eu lembrei de um dia que eu trabalho na escola em frente a uma igreja. E dá para ver da mesa que eu sento, fica bem de frente. E eu vejo a janela onde fica a capela, né? Onde fica Jesus.
E, e algumas vezes eu já senti vontade de ficar olhando ali em direção, né, ao sacrário, que eu sei onde está, e ficar me imaginando lá, adorando a ele, fazendo companhia para ele, né? Mas não é sempre. Muitas vezes eu olho para lá e não sinto nada. Mas o dia que eu senti, eu parei e fiquei olhando e fiquei, né, me imaginando ali na presença dele, adorando, né, louvando, agradecendo por todos, né? E é realmente, né, na divina vontade, é ele que age em nós, né? Então, não precisa ficar pensando, eu tenho que adorar Jesus, eu tenho que ir à capela, como na santidade humana, como por exemplo o meu filho, né? Ele, a semana passada, ele estava indo todos os dias na capela, umas 3 horas da tarde, né? Porque eu moro perto da igreja, então ele estava indo na capela, então, porque ele sente uma certa obrigação de ir, ou ele estava pedindo alguma coisa para a namorada dele que estava passando por um problema lá no trabalho, né? Então, é, não é uma inspiração divina, é uma vontade humana de fazer aquele ato, né? Mas na santidade divina a diferença é essa, em que é Jesus que se move em nós para fazermos os atos, né? Que Ele quer fazer, né? Essa é a diferença. Em outros momentos, né? Que Ele não se mover dentro de mim para fazer essa oração específica, né, no sacrário, eu posso estar também pensando nele no dia todo, porque ele está dentro de mim, eu posso também estar realizando essa adoração, né, todas as vezes que eu me lembrar dele e, e pensar nele, também vou estar unida a ele, né, porque as pessoas que vivem na divina vontade, elas são são hóstias vivas, né? Jesus está em nós. Então nós temos a presença viva dele dentro de nós. Então podemos adorar a ele dentro de nós. E foi falado também sobre os estados de ânimo, né, que nós sentimos, né? E ela citou o exemplo da de uma vontade assim de morrer para ir para o céu, né, para estar com Jesus, que pode ser confundido para quem não compreende bem, que está ainda, né, passando pela transição da vontade humana para a divina, pode até achar que é uma depressão, uma vontade de se matar, um suicídio, né, mas não, é um estado de ânimo de Jesus que ele está sentindo dentro de nós, né. E uma coisa que tem me acontecido muito, não diariamente, mas com uma certa frequência assim, é acordar de madrugada, Jesus me acordar com uma dor no coração muito forte. E, e se fosse alguma sensação de infarto, alguma coisa assim, que fosse da minha saúde, né, não passaria rápido, né? E passa muito rápido. É uma sensação assim que parece que meu coração vai explodir, uma dor forte assim, e eu compreendendo, né, que aquilo ali é um estado de ânimo, né, que Jesus está sofrendo ali naquele momento, né, eu me uno a ele, né, nesse sofrimento, mesmo sem saber por quê, né, mas eu compreendo, né, que é ele que está sofrendo em mim, que o coração dele está doendo por causa de tantas maldades, né, do ser humano, tanta confusão, tanta desordem, tanta ofensa contra ele, né? Então ele sofre, né? Ele está sofrendo, ele continua sofrendo. O coração dele ainda sofre, né? Por causa das pessoas que ainda não estão, né, vivendo a vida divina, a ordem pela qual foram criadas, né? Enquanto todos não voltarem a essa ordem, o coração dele vai continuar sofrendo, né? E a gente compreendendo isso, a gente está colaborando, né? Para que
o reino, né? Venha, se apresse o reino, porque a gente compreende e suspira e pede para que venha logo esse reino. E é isso que ele quer. Em outro estado de ânimo que eu sinto, mas é bem raro, é não ter vontade de ir na missa, né? E isso não é um sentimento meu, é um sentimento das almas que vivem em Jesus e Jesus está dentro de mim. Então, como a humanidade dele sentia, né? Essa o que as pessoas sentiam, né? E ele sentia e reparava, né? Pedia perdão a Deus por isso. Nós também sentimos, né? E nos unimos a esse sentimento dele. E aceitando esse sofrimento, essas almas que sentem isso, elas vão ser libertas disso, né? Eu aceitando sentir isso e compreendendo. E então a gente vive esse momento, né, que parece uma tentação. Aí eu tenho que esperar passar e aí então essa sensação vai embora, porque a minha intenção sempre é de amar a Deus, né? Eu tenho essa intenção já gravada no meu coração, então às vezes a gente não se lembra, nem não sabe o que falar na hora, mas a gente somente espera passar. Nós não sofremos como Luísa sofreu, nós não somos vítimas, nós somos Jesus. E ele permite que nós sintamos o que ele sente. Sentimos parte das dores dele. E não só momentos de tristeza, de angústia, de dor, mas também tem momentos de felicidade, né? E a gente só sente essa sensação e fica em paz. E por fim, né, falado sobre o pecado da soberba, né? Que a pessoa se colocar acima de Deus, né? É como se ela quisesse tomar o lugar de Deus, né? E principalmente na vida dela, ela quer controlar tudo, ela quer fazer tudo por sua conta, por sua própria vontade, e não quer que Deus se intrometa na vida dela, né? E só quando ela precisa de ajuda é que ela pede, né? Que ela se lembra dele e pede, caso contrário, ela se esquece que ele existe e quer viver, né, totalmente livre, né, o que a pessoa acha que é a liberdade, né, no mundo, que é fazer o que dá na cabeça, né, e não pensar em Deus, né, e nas consequências dos seus atos. E por último, né, foi falado sobre a contrição, né, que é o arrependimento dos pecados, mas que muitas pessoas elas falam apenas da boca para fora, né, quando vão se confessar, elas leem lá, né, sobre que elas têm que refletir, né, sobre os pecados que cometeram e ela fala, esse aqui eu cometi, então eu vou lá para o padre e vou falar que eu cometi o pecado contra tal mandamento, né? Mas na verdade a pessoa ela não teve um arrependimento sincero, né? Que vem da alma, que vem do coração, né? E pode até acontecer dela ter esse arrependimento sincero, mas só que ela não pensa que ela está ofendendo a Deus com o pecado. Ela só pensa na salvação da alma dela, de ir para o céu, né, de não ir para o inferno, né? Não pensa no quanto aquilo causou, né, para o coração de Jesus o sofrimento, né, e o que ele já sofreu né, por nós, né, na redenção, né, que foi o sofrimento lá do Getsemane, né, e do Horto das Oliveiras, lá onde a agonia dele no Horto das Oliveiras, né, que ele sofreu por todos os pecados e continua sofrendo, né, como eu já falei, enquanto a criatura não voltar na ordem pela qual ela foi criada.
E as pessoas, por não terem esse conhecimento, elas pensam só em si mesmas, né? Na salvação da alma dela e de não ir para o inferno, né? E fazem esse arrependimento, assim, né? Que não é o que Deus espera dela, né? Não é o que ele, faz com que o sofrimento dele seja diminuído, né? Ou, né? Seja é, que pare, né? Que ele pare de sofrer, porque ele percebe, se ele perceber, né, que a alma está arrependida mesmo por amor a ele, né? Porque ofendeu a ele, ama ele, e não quer ofender mais, né? Isso é o que ele espera e isso é o que a gente deve buscar, né? Mas Jesus aceita também se a pessoa se arrepender por medo de ir para o inferno, né? Porque pelo menos a pessoa está temendo a Deus, né? É um modo dela temer a Deus, é ela querer ir para o céu, ela teme desobedecer, ela teme estar em desobediência, em desagrado a Deus, então, e por medo de ir, né, para o inferno, ela se arrepende e Deus perdoa. E nisso se dá então a contrição perfeita e a imperfeita, né? Quando a perfeita é quando a criatura se arrepende por ter ofendido a Deus, e a imperfeita é quando ela se arrepende só porque ela tem medo de ir para o inferno. Amém, Fiat.